Paulo, você está com o teu microfone travado. Bem, então, Alô, tá olá, ouvindo? são 6 horas e aí começamos agora a apresentação do Jaguatirica Cai na Rede. O Juca já está presente, o autor Juca Cerrado, o autor Edgar Leite também. Já temos aí 15 pessoas presentes na nossa apresentação e eu gostaria de agradecer, antes de tudo, a todos pela presença, aos autores pela participação. E gostaria já de começar a reunião falando um pouquinho sobre os autores. Né? Nós criamos esse encontro para falar sobre histórias reais, mesmo que sejam ficcionais e sobre histórias de verdade, né? Que, como no caso do Juca, nós temos a história da construção do Cristo Redentor, e a partir daí ele cria uma ficção, como histórias que são as pesquisas do professor Edgar Leite, que fez todo um estudo a partir da colonização do Brasil e chega a conclusões acerca de comportamentos e atitudes que nós vemos no cotidiano do Brasil, né, dos brasileiros. Então, eu gostaria de dar boa noite a todos. Antes de tudo, essa reunião está sendo gravada para, posteriormente, a gente colocar isso num canal do YouTube. E eu gostaria de começar chamando o professor Edgar Leite. Eu vou apresentar aqui a tela dele, um minutinho só. Está aqui a tela dele. O professor Edgar Leite é diretor executivo do Instituto Realitas. Ele é vice-presidente titular da Academia Brasileira de Filosofia, mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, professor de História da UERJ, atua no programa de pós-graduação em História Política, coordena o programa de estudos indianos da UERJ e é autor de inúmeros livros e se dedica aos estudos de História, Filosofia, Metafísica e Teologia, entre outras coisas. Edgar, vou agora tirar da apresentação para você poder falar um pouquinho sobre os seus livros, sobre os seus estudos e sobre também um novo livro que você já está criando, que é o Identidade Dissidente. E aí eu gostaria que você fizesse essa apresentação para quem está ouvindo a gente. Bom, obrigado, Paula. Meu nome é Edgar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa live para falar junto com o Juca e outras pessoas que estão aí nos participando dos nossos livros, da nossa produção. Já há algum tempo nós temos uma parceria com a Jaguatirica, tanto no Centro de História e Cultura Judaica, quanto no Instituto Realitas. E vou falar especialmente de 2 livros, que o primeiro que já foi publicado pelo Instituto Realitas, que é o Predadores, e o segundo que está para ser publicado, deve ser publicado tão logo a situação se resolva, fique um pouco menos dramática, né? Que é o Identidade Dissidente. Todos os 2 livros são livros sobre história do Brasil e tem a ver com pesquisas que eu venho realizando há 30 anos. O primeiro, o Predadores, que já foi publicado, é um estudo sobre as origens da configuração moral brasileira. Né? Ali no Predadores, eu repenso, o objetivo é repensar a origem das atitudes morais dos brasileiros. E eu ali coloco, estudo, provo a partir de documentos, principalmente usando como fio da meada a ação da Companhia de Jesus no Brasil, que o Brasil ele sofre de problemas morais estruturais, que são perfeitamente localizáveis e identificáveis. A base da minha bibliografia são estudos, principalmente estudos anteriores aos anos 70, que tinham uma preocupação maior de pensar o Brasil propriamente, a sociedade brasileira, que depois dos anos 80, os estudos históricos se fragmentaram muito e ficaram muito distantes da sociedade brasileira enquanto tal, né, enquanto uma comunidade de destino. Mas eu utilizo
fontes e uma bibliografia vasta, inclusive contemporânea, e esse livro foi muito bem recebido e considerado um livro importante pelo professor José Eduardo Franco, que é um eminente historiador português, com o qual, inclusive, eu participo atualmente de pelo menos um projeto, que é o projeto das obras completas do Marquês de Pombal, e um outro projeto a ser aprovado, que é o das obras completas e de uma reflexão sobre a obra de Dom Luiz da Cunha. Então, eu tenho muito amor pelo estudo do período colonial, e esse livro, O Predadores, é um estudo sobre como o Brasil foi configurado moralmente. O segundo livro, que está aí pronto, quase pronto, que é o Identidade Dissidente, eu também analiso um outro aspecto da sociedade brasileira. No primeiro eu falei da fragilidade moral, do subjetivismo moral brasileiro. Nesse próximo, Identidade Dissidente, que é eu junto vários artigos que eu publiquei, né? Ainda não é propriamente um livro que contenha aquilo que eu pretendo realizar num próximo volume, mas é uma introdução a um próximo volume, onde eu vou juntar os temas centrais, tanto do Predadores quanto do Identidade Dissidente. O Identidade Dissidente é uma análise sobre a formação religiosa da sociedade brasileira e a influência que a religião tem no Brasil, na formação, né, determinados modelos, porque embora o Brasil seja um país de dificuldades morais muito fortes, é um país também de profunda religiosidade, e é exatamente o paradoxo dessas duas vivências que torna o Brasil um país singular. Então, no Identidade Dissidente, eu defendo o caráter dissidente da identidade brasileira diante das outras identidades nacionais formadas a partir do século XIX, e eu tento, assim, introduzir um pouco a questão de por que o Brasil é diferente, e qual é o peso da religião na configuração da sociedade brasileira, e falo algumas questões centrais, trato de algumas questões centrais, desde a perspectiva milenarista, a questão do Quinto Império, tanto na obra do Padre Antônio Vieira quanto na dos profetas ou cristãos novos, a questão do judaísmo de base do Brasil. Falo também sobre o desenvolvimento do processo de independência e da República, e termino com o mundo Brasil contemporâneo, com as questões que nos são colocadas nos últimos 50 anos, e como elas se articulam com as minhas hipóteses centrais que eu desenvolvo nos capítulos anteriores. Então, são 2 livros meus que têm a ver com o desenvolvimento das minhas pesquisas e que estão publicados pela Jaguatirica, e que é uma editora muito positiva e que tem uma visão muito interessante do mercado editorial e do futuro desse mercado. Então, é isso que eu tinha para falar dos meus 2 livros. Obrigada, Edgar. Agradeço muito essa apresentação, essa primeira apresentação, e uma das coisas que eu fiquei bastante impressionada no Identidade Dissidente foi também a questão do papel das universidades, né? Ou seja, como as universidades, elas trouxeram uma separação, ou começaram a impor uma separação do Estado, dessa configuração da religiosidade do brasileiro. Ou seja, muita gente da universidade, você vê que a pessoa é da USP, é da UERJ, é da FRJ, presume-se que ela tenha, vamos dizer assim, já uma formação um pouco assim, chegando no ateísmo, né? Então, você vê um divórcio das pessoas que são os acadêmicos, eles se tornando divorciados, o que não acontecia em meados do século XX, né? Que você tinha uma presença religiosa bastante grande, mesmo nos meios acadêmicos. Aí eu queria que você também falasse um pouquinho sobre essas suas pesquisas e como que você vê esse ressurgimento da religião no âmbito da política e no âmbito do pensamento brasileiro, né? Porque a gente está vendo isso agora, depois que saiu o PT e começou a entrar o Bolsonaro, ele veio com um substrato religioso muito forte, né? A composição de quem votou nele. E aí eu queria entender um pouquinho por que a universidade teve esse movimento de distanciamento.
né? Bom, eu diria que a questão central aí, deixa eu botar aqui porque pronto. Eu diria que, na verdade, a sociedade brasileira ela nunca deixou de ser profundamente religiosa. Isso é estatístico. Todas as pesquisas de opinião dão conta disso. O problema da religião no Brasil é um problema fundador e tem muito a ver com as deficiências morais brasileiras, né? Na medida em que a igreja que governou o Brasil no período colonial era uma igreja governada não por Roma, mas pelo rei. Essa situação ela continuou durante o Império. E com a separação da igreja do Estado, o povo brasileiro continuou tendo uma religiosidade muito profunda, mas que nunca encontrou uma realização institucional, né? A instituição religiosa, ela não veicula a religiosidade do brasileiro. O brasileiro ele circula entre diversas instituições religiosas com muita facilidade, e isso moralmente é complexo, porque as pessoas têm um determinado comportamento na prática e um determinado comportamento no espírito, mas não existe uma junção institucional, uma autoridade moral que una o espírito e a conduta concreta das pessoas. E o caso, então, é que o Brasil sempre vai ser muito religioso. O que nós temos depois de 1890 é uma imposição de um Estado secular que acaba sendo um Estado que contribui muito para a ausência de moralidade da sociedade brasileira. Você tem reações religiosas fortes no Brasil, entre os anos 20 e os anos 30, com a ação católica. Os católicos foi um período de muito conservadorismo moralista católico, que a partir de Jackson de Figueiredo, eu trato isso no meu livro, e isso atua para reforçar uma tendência moralista que vai até 1964 com muita força, né, na sociedade brasileira. Eu trato também, embora de leve, mas eu aponto o problema que vou tratar no próximo livro, que é o da origem da Assembleia de Deus no Brasil, em 1920, no princípio do século XX, vindo para o Rio de Janeiro em 22, que é também uma instituição, depois da Igreja Católica, é a instituição cristã que tem a densidade histórica mais profunda. E embora os historiadores das universidades desprezem totalmente a história da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus ela tem provado nas últimas décadas uma capacidade imensa de se tornar uma fiadora moral, né, das pessoas que buscam unir a espiritualidade com as atitudes. E o fenômeno das últimas eleições não é assim um fenômeno novo, nem excepcional, ele já aconteceu outras vezes no Brasil, e tem a ver com uma reação desse espírito religioso a períodos de muita imoralidade, né? E isso tem uma consistência forte, porque o povo brasileiro busca isso, ele quer isso, sempre quis, né? Mas ele não consegue ter uma dimensão institucional consistente. Eu acho que a igreja ela vem perdendo esse papel, principalmente a partir dos anos 70, e outros grupos religiosos, principalmente a Assembleia de Deus, e depois as denominações chamadas neopentecostais, têm ocupado um espaço que é um espaço importante na construção, no sonho da sociedade, ou de amplos setores da sociedade, de viverem uma vida mais moral, uma vida mais correta, né? E dentro de uma instituição religiosa. E eu acho que isso já estava sinalizado nos 3 ou 4 últimos processos eleitorais. Já há algum tempo, essas correntes elas estavam pressionando por alterações na política, e eu acho que agora isso foi realizado. Mas, na verdade, a natureza desse processo, embora seja pentecostal ou neopentecostal, ele tem a ver com o substrato cristão basal da sociedade brasileira, que vem ainda da época dos jesuítas, e da forma como esse cristianismo era apreendido pelas pessoas, um cristianismo que não se ligava necessariamente na igreja, mas era um cristianismo mais espiritual e menos institucional, porque esse é o problema da moralidade, a ausência de uma autoridade institucional. Então a gente tem que estudar toda a história da igreja no Brasil e a história dos movimentos pentecostais e neopentecostais para entender a imensa importância que a religião sempre teve no Brasil. E que volta e meia
ela emerge, principalmente em momentos de crise. Agora, ela nunca deixou de ser extremamente importante. E o divórcio da universidade, com o qual você falou, com relação a esse espírito, que é um divórcio, que é um afastamento, que inclusive colocou a universidade numa situação muito complexa hoje em dia, porque ela perdeu o controle realmente das pautas da sociedade, em grande parte porque ela não foi muito observadora para essa dimensão das coisas no Brasil, de como o brasileiro tem essa angústia existencial, essa angústia espiritual. E isso foi anotado por todos os fundadores do Brasil, né? Por todas essas figuras, o padre Antônio Vieira, ou mesmo um português, Isaac Abravanel, que era um judeu, todos aqueles que viram que havia no Brasil uma quantidade tão grande de pessoas frustradas espiritualmente, sejam cristãos novos, sejam católicos, que eles acreditavam que o Quinto Império, quer dizer, a era messiânica, ia ter lugar no Brasil. Isso é uma coisa antiga. A ideia de que o Brasil é o país do futuro não é uma ideia recente, é uma ideia que vem pelo menos no século XVII. Futuro quer dizer uma era messiânica, futuro, os acontecimentos. Então, os brasileiros têm essa crença. Vocês viram, 70% dos brasileiros, segundo uma pesquisa da Datafolha, 70% acreditam que Jesus retornará no final dos tempos. Ora, se você 70% da população acredita nisso, isso quer dizer algumas coisas. Primeiro, que a importância da política circunstancial é limitada. Segundo, que toda política, ela inspira, ela é influenciada por essa perspectiva messiânica, por essa perspectiva apocalíptica. Então, e isso reverte diretamente às origens do sebastianismo português, a como a ideia do Quinto Império era importante na formação do Brasil. Em suma, esses são alguns dos temas que eu trato no Identidade Dissidente. Não, e é engraçado que a gente também, quando, assim, eu tenho muitos amigos portugueses, né, e eles ainda nutrem e verbalizam isso, né, que o Brasil é como se fosse, assim, uma realização deles interna, e eles são extremamente apaixonados, e às vezes eles até brigavam, né, antes comigo, quando eu fazer algum tipo de comentário ruim, ou enfim, fazer algum tipo de crítica ao Brasil, porque eles achavam que o Brasil é o Portugal que deu certo, né? Então é bastante assim, isso contrasta bem com a nossa maneira de ser e maneira de pensar e traz até um elemento novo, né? Para a gente pensar o Brasil de uma outra perspectiva. E com relação à construção, Não. diga. Não, e não é só isso. Esse tema de que o Brasil é um lugar abençoado e que os portugueses têm, e com toda razão, porque Portugal, a única coisa que realmente Portugal construiu e que tem uma autonomia e que anda por pernas próprias é o Brasil, né? Pela grandeza do que é Brasil. Agora, tem uma outra coisa também. Esse tema de que o Brasil é um país abençoado, um país que contém dentro dele, mesmo nessas contradições, um futuro diferente, ele ecoa em toda a experiência religiosa brasileira. Isso ecoa muito em Chico Xavier. Se você acompanha o espiritismo brasileiro, você vai ver que no espiritismo brasileiro isso é extremamente forte. Chico Xavier era muito insistente nisso, que o Brasil era a pátria do evangelho. Então, essa é uma ideia importante de ser anotada com relação ao Brasil. Parêntese. Então, e aí, a partir também dessa conversa que a gente teve, eu queria chamar o Juca, porque o Juca ele traz a construção do Cristo Redentor, que eu acho que foi assim, um processo de culminância e da expressão religiosa, né? Ou seja, você ter uma cidade em que o diferencial dela para o mundo, né? E é uma das maravilhas, considerada uma das maravilhas da humanidade, e é o que ainda traz assim uma quantidade enorme de turistas, né, para o Rio de Janeiro, foi a construção do Cristo Redentor. E o interessante é que ele faz essa pesquisa sobre toda a questão do contexto histórico da época da construção do Cristo Redentor, traz nesse livro várias histórias que são verdadeiras. Ele parece, o Juca me contou que conhece também, acho que a bisneta do construtor do Cristo Redentor, enfim, e tem alguns contatos ainda com pessoas desse tempo, ou que tem reminiscências desse tempo, e ele cria uma história ficcional a partir, né, desse substrato de realidade. Juca, como foi isso? Como você teve essa sacada, vamos dizer, de criar essa história? Conta pra gente.
Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença, né? E a Bel Noronha, ela está aqui, ela está vendo a gente aqui. Ela tá doente, mas está prestigiando a gente aqui. A Bel é amiga da minha esposa, e foi lá que me apresentou a ela. E o fato é que as pessoas no Rio de Janeiro, né, no Brasil, se perguntar quem foi, acho que foi um francês, né? Tem aquela lenda que foi um francês e tal. A história não é bem essa. A história foi concebida por um brasileiro, criado por um brasileiro, construído por brasileiros, foi feito com dinheiro do povo brasileiro, não houve nenhum tipo de verba pública, isso é muito importante, foi tudo através de doações. Você imagina os escoteiros passando na Avenida Rio Branco com lençol e as pessoas jogando dinheiro dentro do lençol para a construção da obra. Era um momento, em várias situações políticas, né, e religiosas, naquele momento, em termos até mundiais, porque você vê várias revoluções e sistemas de independência de países, etc. e tal, em situações onde se separava a igreja do Estado. Mas o fato curioso é que, nessa história do francês, até hoje em dia as pessoas estão politizando tudo, até vírus, né? Então, eu estava numa página dessas mídias sociais de Dom Pedro II, e uma pessoa estava falando sobre a princesa Isabel, que teria sido a autora do projeto. E eu corrigi, disse que não foi. Foi um padre francês, chamado Pierre-Marie Bosque, que em 1859 chegou no Brasil, e quando entrou na Baía de Guanabara, se entusiasmou com aquele morro, né, aquele monte enorme, corcovado, e inclusive o Américo Vespucci, quando esteve aqui, já tinha notado isso, e o pessoal dele até fez uma comparação com situações religiosas, né, e achando que aquilo era o pináculo. Então, enfim, onde o diabo tenta convencer a Jesus a entrar no pecado. Mas, enfim, isso é uma outra história. Mas esse padre se apaixonou pelo Corcovado e porque queria que tivesse um evento religioso, uma estátua religiosa no Alto Morro. Quando houve a proclamação da Lei Áurea, em 1888, ele foi da princesa Isabel e levou esse projeto, né? E aí, enfim, ela encampou esse projeto, mas em 89 teve a proclamação da República. E esse projeto foi, evidentemente, afastado, porque tudo que era ligado ao Império, ao Imperador, né, deveria ser postulado. E esse projeto só foi reativado quando estava nas vésperas do centenário da independência do Brasil, por Epitácio Pessoa, e junto com a Cura, na época, enfim, tinha essa vontade de construir no Alto Morro o Cristo, uma estátua. E foi feita uma concorrência, através dos círculos católicos, e nessa concorrência ganhou o projeto do Heitor da Silva Costa, que é o bisavô da Bel. E foi engraçado, que o primeiro projeto foi um Cristo com uma bola na mão e uma cruz na outra, e foi colocado uma maquete na Rio Branco, e o pessoal começou a fazer piadinha, enfim. E, na realidade, o bispo, na época, ele queria uma estátua, você, quando visse de longe, notasse que era uma estátua religiosa. E o Heitor da Silva Costa estava ali em Botafogo, na casa do pai dele, e olhou a construção de uma antena que estava sendo construída no Alto Corcovado pela Light, né, que tinha a concessão do Mirante, que tinha lá em cima, e que era de telégrafo, se eu não me engano, com os Estados Unidos. E, evidentemente, a antena é assim, era uma antena em forma de cruz. Aí ele teve aquela sacada, pô, é isso que eu vou fazer. E fez o projeto. E aí também tem um outro padre francês que entra na história, quer dizer, na realidade não é um padre, perdão, ele é um francês, que é um grande escultor chamado Paul Landowski, que foi contratado, foi pago para fazer o molde da cabeça e das mãos, inteiro, em tamanho real. Isso seria desmontado, para o Brasil para ser montado aqui. Bom, então tem uma série de confusões. E a maior delas foi que quando, em 2007, se eu não me engano, houve a eleição da sétima maravilha do mundo moderno, do Cristo Redentor, uma empresa estava explorando, fazendo crucifixos comemorativos, junto com o arquidiocese, que tinha dado a liberação, e a família do Paul Landowski entrou contra uma ação contra ele, contra a igreja, enfim, contra essa empresa, pedindo direitos autorais. E, obviamente, eles perderam, né? Porque isso é da arquidiocese, que é dona dos direitos, porque o Heitor deixou quando morreu o prédio. Muito bem. Então, há uma série de situações muito interessantes, como, por exemplo,
um judeu, que era o chefe de construção, que largou tudo, largou a família, e foi morar durante 6 ou 7 anos lá em cima, no Alto do Cristo. Né? E no final da obra, ele botou uma garrafa, uma mensagem no coração do Cristo. As pessoas nem sabem que o Cristo tem um coração, mas ele tem. Se você olhar lá no meio, tem um coração assim, no peito dele, assim, as pessoas nunca notaram, muitas vezes não notaram. E ali dentro, imagina, tem uma garrafa cimentada com uma mensagem. Né? Então, quer dizer, eu achei aquilo muito curioso. E daí para frente você pode, enfim, Dan Brown ia adorar saber dessa história, né? Porque se você quisesse guardar o segredo da humanidade, eu acho que não teria um lugar melhor para você guardar do que no coração do Cristo. Né? Até porque você não tem como deixar ali. Não? O Vaticano não vai deixar, o IFAM não vai deixar, a população não vai deixar, o bispo, ninguém vai deixar. Então, está super bem guardado. Então, você, enfim, você tem 1000 ilações e 1000 situações que você pode criar em cima disso. Eu sou um contador de história, né? Eu acho que a gente, eu como escritor, eu quero contar uma boa história. E a história do Cristo, ela merecia ser contada. É uma história muito interessante, que está no meu livro também, que, evidentemente, eu criei uma situação, enfim, usando até dos templários, enfim, e os segredos da humanidade, porque um dos maiores segredos da humanidade é onde é que está o tesouro dos templários até hoje. Né? Então, eu acho que foi uma viagem muito interessante, onde eu troquei e-mails com o arquivo do Vaticano. Eu tive na Biblioteca Nacional lá, durante semanas, visitando arquivos no CREA, na Biblioteca da Arquidiocese, muito com dicas da Bel Noronha, que me ajudou, e ela me supriu de uma série de informações. E depois eu viajei, por acaso, para Israel e para o sul da França, onde passa parte do meu livro também. Então, eu consegui colocar um componente interessante, criar 1000 situações, 1000 perguntas e curiosidades na cabeça do leitor, através, né, de um conto, de uma ficção, onde eu misturo a realidade, mas que coloca ali, que é importante, o seguinte: foi feito por um brasileiro, financiado por um brasileiro, concebido por um brasileiro. Isso é muito importante saber. Né? Então, eu queria que todo mundo contasse essa história, quer dizer, soubesse dessa história, e no sentido de que a gente tem que valorizar as coisas nossas. Né? Independente do valor religioso, até porque nessa época você estava tendo começando as revoluções, separando, né, como o professor está dizendo, a religião do Estado, havia movimento principalmente de esquerda em relação a isso, do ateísmo. Né? E o Cristo ele veio para marcar, porque naquela época, se eu não me engano, 90% da população brasileira era católica. Hoje em dia você tem as diversificações católicas, mas 90% naquela época era católica. Então, ela foi uma obra concebida em 5 anos, se não me engano, entre o começo e a construção final. Acho que foi em 12 de outubro de 1931, foi inaugurado. E, enfim, está lá até hoje. E a gente passa por ela, a gente, né, principalmente carioca, tem muito carioca que nunca subiu no Cristo Redentor, nem no Corcovado, no Pão de Açúcar. E a gente tem que valorizar mais as coisas do Brasil. Né? Com relação à religiosidade, em todos esses aspectos, eu acho que o Cristo ele vem numa situação de dar uma esperança para o carioca, tipo assim, uma muleta. A gente olha para cima e está sempre lá em cima. É uma situação que a gente se sente protegido. Né? Além de tudo que ele representa em termos de esforço, de trabalho. Realmente, você imagina o seguinte: nós estamos a 700 metros do nível do mar, numa plataforma de 15 metros, e não teve um acidente, não morreu ninguém, entendeu? Em 7, 6 anos de construção. Então, aquilo para mim não tinha um equipamento de segurança, você tinha vento de 120 quilômetros, você tinha todas as situações contra, no entanto, a obra foi feita, executada, com toda a competência, e não houve uma morte. Né? Isso é o que é mais interessante. Bom, mas é isso, quer dizer, e está aí o Sob o Olhar do Guardião, fazendo sucesso, a gente já vendeu quase tudo, eu parti para a segunda edição. Nós lançamos ele primeiramente em Portugal, lá na Feira de Óbidos, a convite da Paula, que é uma batalhadora, com a editora Jaguatirica, no caso era a editora Gato Bravo, lá em Portugal, e depois aqui na Argumento, em dezembro. E estou muito feliz, né? E agradeço a Paula essa oportunidade também. E é isso aí, gente, é transmitir o que o brasileiro tem de bom, é a capacidade de superação. Né? Nós vamos superar todas as crises, já passamos por várias crises. Essa está difícil, né? Mas eu acho que a gente chega lá. Obrigada, Juca, pela participação, por ter trazido essa história à luz. Né? Então, a gente fez há um tempo atrás, sobre isso dos monumentos do Rio,
a gente chegou a fazer um trabalho super bacana, que foi um livro com 20 monumentos do Rio de Janeiro e curiosidades sobre esses monumentos. Foi um trabalho feito assim, a 4 mãos. E assim, aos poucos que a gente foi fazendo a pesquisa, foi descobrindo coisas sensacionais sobre os monumentos do Rio, e nós fizemos um livro para colorir. Foi na altura em que os livros para colorir eram uma coisa assim, super diferente, então a gente resolveu juntar um livro chamado Rio de Cor. Nós fizemos, foram 20 monumentos para colorir. Um deles é o Cristo Redentor, mas assim, a gente só colocou assim, na verdade era uma página sobre cada monumento, mas foi um livro que teve uma boa receptividade também e vendeu a edição todinha, né? Foi uma época boa, antes de vamos dizer, começarem as crises, né, de falta de dinheiro e tudo mais. Foi na época da... Eu acho que esse livro de colorir, ele cairia muito bem hoje em dia. Né? Hoje eu teria que fazer um livro com quebra-cabeça, porque os quebra-cabeças agora estão em alta. Todo mundo está fazendo quebra-cabeça. Mas é interessante isso, essa valorização dos monumentos históricos, que a gente vê, coitados, são todos abandonados, né? Enfim, o brasileiro não tem, o professor sabe melhor do que eu, essa capacidade de você né, poder preservar a história, né? Um povo que não preserva a sua história não tem futuro, né? Aquela coisa. E eu acho isso, que a gente puder trazer e preservar as coisas boas que o brasileiro tem, o Cristo é uma delas, né? Tá aí para todo mundo que eu, assim, sinto realmente, gosto muito dessas histórias que têm, às vezes, um fundo, mesmo que sejam criadas em ficção, mas tem aquele fundo, aquele pé no chão, né, na realidade, no contexto histórico, porque elas trazem uma riqueza muito grande, né, em termos de cultura, e cultura geral, e história, e também trazem muitas reflexões. E aí eu queria também trazer aqui, convidar para falar, um autor que vai lançar agora, o livro dele está no prelo, na verdade o livro dele está em gráfica já, que é o Kleber Dias. Ele ia participar, mas ele não viu um pedido meu de mandar fotografia. E aí eu falei assim, gente, Kleber, me manda fotografia, só que aí acabou que ele não mandou acho que ontem. Aí eu consegui fazer uma participação especial dele, convidá-lo para participar. Kleber, você está aí? Kleber? Tô aqui, eu vou ligar aqui a câmera. Oi, Kleber. Tudo bem, Paula? Tudo bem? Bom, Edgar, Juca? Desculpem a todos, boa noite a todos. Vocês desculpem a minha demora, na verdade. Nada. Kleber fez um livro sensacional sobre uma outra coisa que é uma paixão dos brasileiros, né? O Edgar e o Juca estão falando sobre a paixão dos brasileiros pela religiosidade, né? Enfim, essas paixões nossas, né? Principalmente dos cariocas, que é o Cristo Redentor, mas o Kleber traz as histórias do futebol nos primórdios do século XX. E isso também, assim, são histórias sensacionais, inclusive com fotografias assim, algumas imagens que ele trouxe de chamadas, né, para os jogos de futebol, para as peladas. Kleber, você podia contar um pouquinho mais para a gente como é que foi esse trabalho? Não, claro, seria ótimo. Bom, na verdade, o livro é uma coletânea de artigos escritos por diferentes pesquisadores, em particular por um grupo de historiadores e um grupo de antropólogos, que se dedicam ao estudo de fenômenos que são relacionados entre si. Então, tanto que o título do livro chama-se Depois da Avenida Central, Esportes, Lazer e Cultura nos Sertões do Brasil. Porque nós tínhamos uma percepção, temos ainda, na verdade, uma percepção de que o estudo sobre esses fenômenos no Brasil, os esportes, o lazer, a cultura, as artes de um modo geral, eles estão muito concentrados no eixo Rio-São Paulo. Tudo se passa no debate especializado a respeito desses assuntos como se apenas nessas cidades houvesse uma vida artística, cultural, de lazer e esportiva. E como se os sertões do Brasil, portanto, fosse uma espécie de deserto cultural, né? E isso não é verdade nos dias de hoje e também não era verdade no começo do século XX, que é o momento em que os esportes começam a ser praticados e no momento em que boa parte das indústrias culturais começam a se articular. É o caso, né, do cinema, do teatro comercial e várias outras práticas. Então, a ideia do livro era, primeiro, tentar articular
no mesmo empreendimento investigativo, todas essas práticas que aparentemente são tratadas de maneiras diferentes, né? Os esportes de um lado, a cultura e o lazer de outro. Nós queremos, então, articular tudo isso ao mesmo tempo. E, em segundo lugar, tentar lançar um olhar para essas regiões sertanejas, né? Até o título do livro, nós roubamos, na verdade, uma frase do Afrânio Peixoto, que era um médico sanitarista, trabalhou com Oswaldo Cruz no começo do século XX, e como o próprio Oswaldo Cruz, ele fez várias viagens pelos sertões do Brasil. E numa dessas viagens, ele registrou lá, num certo momento dos relatórios dessa viagem, que o Brasil, na verdade, era um grande sertão, e que o sertão do Brasil começava onde terminava a Avenida Central, que é onde atualmente a Avenida Rio Branco, ali no Rio de Janeiro, passava por uma série de reformas e se apresentava publicamente para o Brasil inteiro como um lugar cosmopolita, internacionalizado, conectado com o mundo, onde tudo de mais moderno e civilizado se apresentava. Então, o que ele estava querendo dizer, tirando a Avenida Central, o Brasil era um grande sertão e, de certo modo, é ainda, né? Quem trabalhou já ou viveu em cidades mais do interior do Brasil sabe que, no fundo, o Brasil ainda é um grande sertão, o que não há nada de pejorativo nisso, né? Então, o livro, então, dentro desse espírito, ele reúne 8 estudos. Um primeiro estudo feito pelo Ney Jorge dos Santos, um historiador aí do Rio de Janeiro, que tem uma tese de doutorado sobre os clubes recreativos no subúrbio do Rio de Janeiro, nos chamados arrabaldes da cidade, né, que era assim que se dizia na época. E, então, o Ney vai mostrar como é que a vida associativa e recreativa desses subúrbios era extremamente dinâmica e viva, tanto quanto qualquer outra região, apesar da sua característica até, de certo modo, ruralizada, né? Embora esses bairros estivessem da capital mais populosa e com maior densidade demográfica do Brasil, na época, ainda assim tinha uma característica rural, mas isso não impedia que houvesse ali uma dinâmica recreativa e cultural muito intensa. Depois, o livro também traz um capítulo sobre os mercados de entretenimento no interior de Minas Gerais, um estudo feito pelo Daniel Amaral e por mim, nós assinamos o artigo juntos, trabalhamos juntos nesse projeto. Depois também um estudo sobre o mercado de entretenimento e das indústrias culturais em 4 cidades diferentes do Acre do Brasil. É difícil imaginar um lugar que pudesse no Brasil ser mais isolado no começo do século XX do que o Acre. E apesar desse isolamento, apesar inclusive da pobreza monetária que havia na região, porque apesar desse momento, né, o estudo se concentra entre os anos de 1907 e 1920. Apesar desse momento ainda haver ali uma certa prosperidade por causa do ciclo da borracha, apesar disso, a economia do Acre e a própria economia da borracha como um todo, ela era bastante desmonetizada, né? Era uma economia que se baseava basicamente no crédito. Então, as elites do Acre, assim como todas as elites amazônicas, elas eram bastante pobres, na verdade. E, apesar disso, havia uma intensidade da vida cultural nessas regiões muito intensa. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com dados do censo de 1920, o Acre era uma das regiões do Brasil que tinha maior oferta per capita de teatros e cinemas e casas de espetáculos no Brasil. Ela não tinha a maior oferta absoluta. É claro que cidades como Rio de Janeiro e São Paulo já tinham uma oferta absoluta muito maior. Mas se nós ponderarmos esses números pela população das cidades, porque as populações das cidades do Acre, Rio Branco, Sena Madureira e outras cidades da região, elas tinham uma população muito pequena. Então, se nós considerarmos 3, 4, 5 mil habitantes. Então, se nós considerarmos o número de oferta dessas atividades por habitante, é bastante surpreendente, né? Houve cidades no Acre de 5 mil habitantes que tinham 2 cinemas. Então, é um número que nem o Rio de Janeiro conseguiu alcançar essa proporção, né? Depois, tem também, o artigo traz também um estudo sobre o futebol no interior da Bahia, entre a década de 20 e a década de 40. E finalmente não, na verdade tem outros estudos. Também tem um estudo sobre a história de um torneio de futebol amador que acontecia nas cidades de Juazeiro e Petrolina, na fronteira entre a Bahia e o Pernambuco, entre as décadas de 70 e as décadas de 80. Também traz um estudo etnográfico feito por um antropólogo paulista, né, o Enrico Spaghiari, sobre o futebol em zonas rurais do interior de São Paulo.
e também um estudo sobre outros estudos antropológicos, o estudo do Rodrigo Chiquito, do Valentino, sobre o Peladão, que é um campeonato de futebol amador realizado em Manaus todos os anos, e que se apresenta publicamente como o maior campeonato de peladas do mundo. E ele, então, vai analisar a origem desse campeonato e os significados que ele adquire para a população local. E, por último, é um estudo feito por dois antropólogos, dois sociólogos lá do Nordeste, sobre o uso do futebol como um elemento de articulação de identidades regionais por um clube do Ceará, né? Porque é muito comum que nessas regiões do Nordeste há um chamado bipartidarismo, né? O biclubismo, ou seja, a pessoa torce para um clube de futebol local, mas ao mesmo tempo torce por um clube de futebol do Rio de São Paulo, um grande clube da Série A do Campeonato Brasileiro. E num certo momento surge um movimento no Nordeste da ideia de que você só deve torcer para um único clube, e esse clube tem que ser do Nordeste. Então, isso vai se articular uma identidade local em torno do futebol. O futebol vai ser uma espécie de veículo de articulação dessas identidades. Então, assim, em poucas palavras, essa que era a ideia do livro, e eu já até entrei no site, eu vi que está disponível, né, e tudo, para dar uma pré-venda lá no site. O livro já está na gráfica, deve chegar a semana que vem. Acredito eu, se tudo correr bem, me parece que vai chegar. As gráficas agora estão com um prazo um pouco maior, né? Porque estão trabalhando, enfim, tudo alterou, e isso vai ser o tema do que eu vou perguntar agora em seguida, né? Para os autores também, porque assim, tudo se alterou e as dinâmicas também estão totalmente alteradas em função da situação que a gente está vivendo, dessa doença que é nova e que é estranha, porque atinge diferentemente as pessoas. Então, a gente tem notícias de pessoas que só tiveram uma dor de cabeça, falta de paladar, e outras que vão para a UTI. Então, é uma coisa assim que a gente não entende muito bem como é que é a dinâmica, né, da doença, e ao mesmo tempo é um medo muito grande, porque a gente está em confronto com o que a mídia traz e com os números que são assombrosos, e a falta de um remédio específico, de uma vacina. Então, eu gostaria agora de trocar um pouquinho o tema da conversa para falar. O Edgar tem feito uma série de vídeos, e que são vídeos assim que até, de certa forma, são muito inspiradores, porque ele mostra o que aconteceu com as outras pandemias. E, ora, se o mundo não acabou no século XX, no século XIX, no século XVIII, muito menos agora. A gente vai sofrer aí um baque grande, né? Vai sentir, mas assim, a vida continua e possivelmente temos mais elementos, mais ferramentas para combater essa doença, né? E outras que podem vir enfim, surgir dessa própria doença, porque hoje é a Covid, mas a gente não sabe se o coronavírus tem capacidade de mutação, se não tem, se vai ser sazonal, se não vai. Então, nós temos essas questões. Aí, eu queria deixar com o Edgar como está sendo a repercussão desses vídeos, enfim, com relação às pessoas que têm assistido os vídeos. Eu, particularmente, estou, assim, de certa forma, até mais esperançosa, porque temos uma perspectiva boa de trabalho em função do avanço da medicina, do avanço da ciência. Fala um pouquinho sobre isso, Edgar. Essas pandemias, elas não é a primeira e, na verdade, nem é mais grave, no fundo, né? Você teve, em outras épocas, pandemias muito piores e muito mais devastadoras, e que causaram efeitos sobre a sociedade muito mais dramáticos até. O que está acontecendo com essa especificamente, é que foi adotada. E eu produzi pelo menos 4 vídeos no Instituto Realitas. Aqueles que quiserem podem ir lá, acessar e ver. O primeiro deles é sobre pandemias e história, onde eu trato da historiografia a respeito do assunto, como é que pandemias, como é que essas criaturas invisíveis influenciam a história, transformam os acontecimentos humanos. O segundo vídeo eu trato
da peste negra, que foi provavelmente, até onde nós conhecemos, a mais violenta de todas as pandemias que atacou o Ocidente. Depois eu falo da gripe espanhola, aí eu explico o que foi a gripe espanhola, quais as suas características, né, e sua dinâmica. E, por fim, eu tenho um longo vídeo sobre a Organização Mundial de Saúde, onde eu explico a história da Organização Mundial de Saúde e como ela se inseriu contraditoriamente nesse processo atual de controle da pandemia do coronavírus. Eu digo contraditoriamente porque não faz parte da história da Organização Mundial de Saúde a adoção de uma política exclusivamente biomédica, sem considerar os efeitos da dimensão da medicina social, ou os efeitos sociais dos atos, né, dos atos de intervenção médica. Então, nesses 4 vídeos, eu falo um pouco sobre o fato de que essas criaturas invisíveis, elas convivem com seres humanos, há uma bibliografia longa, muitos estudos sobre isso, e elas alteram, elas transformam as sociedades humanas. Não estamos livres delas, e eu não estou nem. Eu só trabalho com questões históricas e com fontes e bibliografia reconhecida. Não entro aí na questão se o coronavírus em si foi fabricado, se é um instrumento de guerra, ou o que quer que seja. Mas o que eu comento, sim, é que dentro da história da Organização Mundial de Saúde há um balanço permanente entre atitudes biomédicas, quer dizer, intervenções pontuais, principalmente para debelar epidemias, e atitudes de medicina social, quer dizer, dimensões, ações que consideram a saúde como algo mais que meramente a saúde corporal, inclui a saúde mental, a saúde social, a saúde econômica, né? E isso, inclusive, está na Constituição da Organização Mundial de Saúde. E o que eu comento é que essa decisão específica de impor essa quarentena mundial não está muito ligado nem à Constituição da Organização Mundial de Saúde, nem a qualquer tradição dela. É uma coisa realmente excepcional, que pode ser justificado, talvez, pela natureza, como a Paula falou, particular desse vírus, que é um vírus muito estranho, assim. Eu já tive contato com ele, é um vírus muito particular, realmente, mas só o tempo dirá se o custo dessa política, determinado pela Organização Mundial de Saúde, será compensadora para os sobreviventes, que serão certamente 99% de todas as pessoas que tiveram contato com o vírus, já que o vírus ele tem proporcionalmente uma mortalidade um pouco superior à do vírus influenza, mas certamente, pelo que está, não é superior à mortalidade do H1N1 influenza de 1917 1920, que tinha uma taxa de mortalidade, principalmente na faixa entre os 20 e os 40 anos de idade, que era absurda, né? O terror do vírus em 1918, 1920, foi o fato de que ele atingia principalmente pessoas nessa faixa. Além de crianças e velhos, eles tinham uma predileção por faixa entre 20 e 40 anos de idade, e tinha realmente para vocês terem uma ideia, né, o Brasil tinha, em 1919, 30 milhões de habitantes, e o número de mortos pelo H1N1, pela influenza, naquela época, foi estimado em 300 mil mortos. Isso chega aí a 1% da população do Brasil. Eu não acredito que o número de mortes pelo coronavírus chegue a 2 milhões de pessoas no Brasil, né? Então, você não pode comparar o coronavírus com a gripe influenza de 1918, 1920. É claro que não pode ser comparado também, porque naquela época você não tinha os mecanismos de tratamento que nós temos hoje, né? Para os diversos, porque naquela época as pessoas se tratavam com quinino, que era para febre, mas você não tinha descongestionantes como você tem hoje. Eu aqui, quando tive, fiquei com a base de descongestionante pelos 15 dias em casa. E realmente é fundamental para impedir que os fluidos se concentrem, né, e gerem outras infecções secundárias. Então, essas questões são questões muito graves, assim, que nós estamos envolvidos dentro disso, inclusive tudo foi politizado, o que é natural também, porque o período de pandemias é um período, historicamente, é sempre um período de crises políticas, não tem como não ser,
Não tem como não ser. Todas as questões políticas são tratadas porque você tem uma crise de legitimidade das instituições. As instituições nunca tratam as coisas da forma como as pessoas acham que devem tratar, por uma questão muito simples, elas não podem tratar e não conseguem tratar. Essas criaturas, elas não são controláveis pelos seres humanos, né? E, inclusive, os vírus, principalmente, eles são mutantes e imprevisíveis. Este, especialmente, bastante imprevisível. Mas, então, eu aconselho os que quiserem ter mais informações a irem lá no Instituto Realitas, no nosso canal, e acompanhem esses meus 4 vídeos, que são vídeos exatamente onde eu tento dimensionar historicamente o problema das pandemias, né, nas sociedades, suas alterações na sociedade, especialmente o último, onde eu faço uma história da Organização Mundial de Saúde. Obrigada, Edgar, pela resposta. Tenho acompanhado os vídeos, eles estão realmente bastante interessantes, porque através da perspectiva que a gente tem da história, a gente tem condição de, enfim, fazer algum tipo de construção ou paralelo e fazer algumas previsões, né, do que a gente vai enfrentar. E, Kleber, eu queria perguntar para você, porque você chegou a falar sobre como que estava, assim, eu tive uma conversa com o Kleber, porque a gente estava fechando o livro agora, e aí nós conversamos sobre o que a gente ia fazer, quais que seriam as estratégias, e aí o Kleber me falou que a universidade entrou definitivamente, né, no meio digital. Só que, assim, a universidade, ok, a gente consegue fazer reuniões assim como essa, consegue se comunicar e trabalhar de forma remota. Agora, e o futebol, Kleber, como que fica? Você já tem notícias de como é que tem sido, assim, alguma movimentação em termos de como que o futebol vai se comportar em função, assim, uma das soluções está sendo jogar futebol dentro dos estádios fechados, né? Aí eu não sei se isso vai se tornar um padrão, talvez, até que resolva-se, né, o problema. Paula, bom, com relação à universidade, as aulas, como em muitas outras universidades, né, públicas e federais especificamente, as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Nós já estamos agora, né, no mês de maio, então muito possivelmente esse semestre será cancelado. Para os alunos vai ser como um semestre que não tivesse acontecido, do ponto de vista acadêmico, né? Então não digitalizou tudo, as aulas, nem nada? Não. No caso específico da universidade, né, onde eu trabalho, a Universidade Federal de Minas Gerais, não, porque o Conselho Universitário decidiu que as aulas não deveriam continuar de maneira online, pelo entendimento que, pelo perfil dos estudantes, perfil de classe, né, econômico dos estudantes, eles não teriam condições, muitos deles, a maioria, não teriam condições de acessar a internet de casa para poder fazer esse tipo de atividade, né? Ou seja, uma internet de alta velocidade para transmissão de imagens e fazer download de imagens, esse tipo de coisa não funcionaria. Esse foi o entendimento do Conselho Universitário e, por isso, eles mantiveram as aulas suspensas, não está tendo aula nenhuma. As atividades de pesquisa continuam tanto quanto possível, porque, no nosso caso aqui, eu leciono num programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer, em que os estudantes de mestrado e doutorado eles fazem basicamente 2 tipos de pesquisa. Ou eles fazem pesquisas documental, pesquisas históricas em arquivos e bibliotecas, que estão fechados, portanto, essas pesquisas estão paradas, ou fazem trabalhos de campo, trabalhos geralmente etnográficos, né, antropológicos, que exigem um contato, um convívio, que também está uma coisa suspensa. Então, as atividades de pesquisa, no nosso caso, estão praticamente paradas, né? Exceto algum caso ou outro de pessoas que, por exemplo, acessam documentos pela internet, isso continua acontecendo, mas, enfim, não representa a maioria das situações, né? Bom, além disso, as atividades administrativas, essas sim, elas continuam acontecendo, mas na medida em que as atividades pedagógicas, né, acadêmicas pararam, ou quase pararam totalmente, as atividades administrativas, como reflexo, acabam diminuindo. Elas continuam acontecendo, mas num ritmo bem mais lento, né? Nossa, então a gente pode considerar, assim, que vai ser pelo menos um semestre perdido, né? Se não for o ano inteiro, talvez. Um semestre, sim. Inclusive, agora, semana passada, a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior, que é ligada ao Ministério da Educação,
já divulgou uma nota que as bolsas de mestrado e doutorado dessa instituição, porque tem bolsas de outras instituições, mas as bolsas que são oferecidas por essa instituição, elas vão ser prorrogadas por 3 meses, justamente porque eles entenderam que os prazos de conclusão de mestrados e doutorados não terão como ser cumpridos, né? As pessoas que fazem pesquisas em laboratório, por exemplo, elas estão proibidas de entrar na universidade. Entendi. É muito sério, realmente, assim, né, é uma puxada de um freio de mão absurda. Pois é, né? aí eu até queria comentar uma coisa, bom, aí com relação ao futebol tem um pouco a ver com isso, com essa puxada do freio de mão, né? Porque você pergunta se eu acho que vai acontecer. Bom, não, eu estou impressionada, porque os jogos simplesmente estão totalmente comprometidos, estão falando que na Europa, se na Europa está tendo um problema seríssimo com relação a clubes, como que vai ficar aqui, né? A minha expectativa é que, com relação a eventos esportivos ou culturais que envolvem grandes aglomerações, partidas de futebol, grandes concertos musicais e coisas desse tipo, mesmo espetáculos teatrais ou, eventualmente, cinemas, a minha expectativa é de que isso permaneça suspensa por muito tempo. Por muito tempo, quer dizer, por mais alguns meses, né? Pelo menos até o final do ano, talvez. É difícil dizer uma previsão exata, mas enfim. Porque mesmo que isso voltasse a funcionar, quem que iria? Pois Entende? Eu não iria. Quem que iria se expor a uma situação dessa, né? Então, provavelmente, esse ano também, para esse tipo de atividade, esse ano acabou. Não vai ter 2020 para essas atividades, é a minha expectativa, né? E, além disso, tem um aspecto interessante disso tudo, que eu acho, assim, né, apesar de ser tudo muito assustador, o que pode acontecer, porque até o Edgar comentava sobre os efeitos, as diferenças, né, dos alcances de uma coisa e de outra. Eu acredito que a gente não tem também um número muito grande a letalidade do vírus acaba sendo menor, porque as próprias medidas adotadas são mais drásticas, né? Se olharmos, por exemplo, os surtos de varíola, né, de febre amarela que tinham no século XIX, as autoridades, no passado como no presente, no caso brasileiro, elas hesitaram e duvidaram, inclusive, do alcance da epidemia, né? Então, isso acaba também, eu acho que o número de mortes relativas acaba sendo talvez influenciado pelas medidas mais drásticas que estão sendo tomadas agora, dado o nível de contágio, né, desse vírus, parece que é muito poderoso. Mas tem uma coisa que é interessante, que eu acho que é a nossa concepção de tempo. Uma das coisas que eu tenho pensado muito nessa experiência de viver, né, essa parada brusca das atividades, é porque nós estamos habituados a uma concepção de tempo que acredita poder controlar o futuro. Ou seja, nós estamos habituados a viver uma rotina permeada por previsibilidade, ou pelo menos pelo desejo de previsibilidade. E uma das coisas que, de certo modo, desestabiliza emocionalmente nessa situação é justamente a absoluta imprevisibilidade do que vai acontecer. Nós estávamos conversando, vai ter jogo de futebol, vai ter espetáculo de música, nós não sabemos o que vai acontecer. Vai ter aula no semestre que vem? Vai voltar as aulas em agosto? Eu perguntei no sentido assim, porque como que organizações do porte das organizações de futebol, né, que são riquíssimas, que pagam salários milionários e tudo, elas não, vamos dizer assim, têm um plano B, né? Porque um plano B, a gente, assim, por exemplo, a editora, como é que a gente está fazendo? Estamos colocando os e-books primeiro, estamos colocando o livro em pod, estamos divulgando quais são as livrarias que fazem entrega por motoboy. É o plano B. Então, assim, você tratar institucionalmente, né, com instituições grandes, como as faculdades, como os times de futebol, e não ter um plano B que possa, de repente, minimizar, não, claro, não resolver o problema, mas minimizar, né, trazer um pouco estão demitindo aí os jogadores de futebol. E um jogador de futebol, 2 anos sem treinar, fica como? Né? Não joga mais. Então, aí essa questão, né, que eu estava querendo levantar, e realmente, então não tem essa organização para futuro desse plano B, pelo que você está me falando. Para alguns grandes espetáculos, né, como é o caso dos espetáculos esportivos, os grandes clubes provavelmente não sofrerão tanto. Porque esses clubes eles vivem, na verdade, de royalties, de transmissão televisiva. Então, no fundo, as pessoas que estão no estádio, elas fazem parte ali da paisagem, né, compõem ali a cenografia do espetáculo, mas do ponto de vista da arrecadação dos clubes, não é tão relevante quanto é, por exemplo, a questão da televisão.
Agora, para os clubes menores ou para espetáculos de música, por exemplo, né, que os músicos precisam se apresentar para poder ter ali o dinheiro do ingresso, sobretudo músicos menos famosos, né, que não têm tantos direitos autorais e coisas do tipo, outras rendas, né, de outras fontes, aí é coisa mais complicada. Mas o que eu acho é que, assim, o que talvez seja interessante disso tudo é que, no fundo, a minha também expectativa é de que a gente se dê conta de que o nível de trabalho e de atividade, de hiperatividade que nós vivíamos, ele era antinatural, entende? As pessoas, a gente vai ter que, de certo modo, aceitar agora ou depois, por questões diferentes, que o tamanho, o número de atividades que se faz, o tamanho da economia vai precisar diminuir, né? Por limites ecológicos, por limites energéticos. A gente não vai ter condições de manter isso por mais 50 anos. Veio aqui também uma pergunta, obrigada, Kleber, por essa sua explicação. Eu achei que as coisas estavam mais adiantadas, mas vejo que não. E tem uma pergunta aqui do José Petrola para o Edgar. Edgar, como você avalia que será a influência da religiosidade nesse período de pandemia? Bom, eu tendo a achar que a pandemia, assim como qualquer acontecimento que foge ao controle humano, porque é uma ilusão achar que a gente está controlando alguma coisa, né? A gente não sabe, na verdade. A ideia que foi colocada aqui de que nós teremos menos por conta menos mortos por conta da quarentena, é uma ideia que só o tempo vai poder dizer se é verdadeiro ou não. Porque o fato de ter muitas pessoas que não tiveram contato com o vírus vai tornar as pessoas igualmente suscetíveis à segunda onda. No caso da gripe espanhola, nós tivemos 3 ondas, entre 1918 e 1920. Aqui, particularmente, é provável que nós tenhamos uma segunda onda, e como muita gente não foi imunizada, essas pessoas vão pegar o vírus também. Então, a ideia de que nós podemos controlar a dinâmica dessas criaturas invisíveis, assim como podemos controlar a dinâmica de outros fenômenos que atuam sobre o ser humano, por exemplo, erupções vulcânicas, terremotos, asteroides, o que quer que seja que porventura venha a nos afetar, e que está fora do nosso alcance, é a única explicação para poder comportar isso e para poder ter, diante disso, uma visão realística, é sempre a religiosa. Então, quando você pergunta que qual o papel que a religião vai ter diante disso, é evidente que nesses períodos as pessoas tomam contato com uma realidade que não é uma realidade controlável, né? Tudo isso que está para acontecer agora, tudo isso que vai acontecer, alguém pode achar que é positivo, né? Alguém pode achar que é positivo, mas não necessariamente. Alguém pode achar que é positivo, mas não necessariamente vai ser positivo para todos. Muita gente vai ficar sem emprego, muita gente vai ficar mal, né? A coisa da crise que virá, ninguém sabe a profundidade dela. Então, me parece que a religião sempre é a forma mais adequada que os seres humanos têm de lidar com o imprevisível, com aquilo que não é controlável. Isso é assim desde que o mundo é mundo e continua a ser. Um povo como o povo brasileiro, ele tem essa percepção de que a morte, na perspectiva religiosa, né, a morte não é o fim das coisas. A morte é um caminho para outras coisas. E a morte, ela não se limita apenas à morte do coronavírus. A morte, ela acontece o tempo inteiro. Então, eu acho que nós temos, diante desse tipo de experiência, uma possibilidade de encontrar uma espiritualidade mais profunda e mais verdadeira, porque só assim nós podemos realmente encontrar ou perceber a real dimensão do ser humano dentro do universo, dentro da existência. Então, como você vê que a religião vai estar atuando nessa questão nessa pandemia, eu acho que a religião é sempre uma saída para tudo isso.
Todas as grandes pandemias, elas assistem um movimento de recrudescimento religioso de novas experiências espirituais. Obrigada, Edgar, pela resposta. Nós tivemos aqui também um agradecimento com relação foi o Wallace Dávila que agradeceu, aí fez um comentário sobre a fala do Juca e disse como carioca e católico ele fica confortado em saber da capela existente e ativa na base do Cristo, onde missas e outros sacramentos são frequentemente celebrados. Pois é, muita gente não sabe que embaixo da base do Cristo Redentor, né, existe uma capela ali dentro e, enfim, é comum que existam sacramentos e outras missas ali, assim, e até é razoavelmente tranquilo quer dizer, quando voltarem as missas a ocorrer, até razoavelmente fácil de se pedir para participar. Então, e a outra coisa que o José Petrola comentou, que ele disse, acho muito importante o resgate que o Juca faz da história do Cristo, e sempre me chamou a atenção o monumento pela posição privilegiada, que coloca a igreja no topo, enfim, e né, a igreja está no topo da importância, seria isso, né, do Rio de Janeiro, e tem uma importância histórica que nem sempre é lembrada. Eu estou aqui abrindo também para perguntas e gostaria de, então, falar com o Juca, já que ele está trabalhando com ficção, ele me falou que está encaminhando o livro dele para análise de produtoras de cinema. Juca, me fala como está sendo esse processo, né, de tentar levar os livros para adaptação em audiovisual, porque hoje em dia, assim, a gente vai com certeza cair no audiovisual direto, porque eu acho que até essa situação da doença, acho que colocou muita gente que não estava ligada no audiovisual e entrou assim de cabeça, aumentou muito a presença das pessoas, né, no ambiente online e com o uso dessas plataformas. E eu acho que também essa parte do Netflix, dessas produções que não são produções controladas pelos os grandes grupos, né, norte-americanos de cinema, são grupos um pouco menores, aí você tem agora, não são menores, né, mas tem uma importância um pouco diferenciada, como o Amazon Prime, o Netflix e outras, né, que tem uma necessidade de produção de conteúdo muito grande. Eu queria saber com você como está sendo esse processo de tentar levar o livro para o audiovisual. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. O que acontece? Em função até dessa situação que a gente está passando, né? Aliás, só abrindo parênteses, é engraçado que meu avô sempre dizia, meu neto, nunca discuta política, religião e futebol. É o que a gente mais discute hoje em dia, né? E até politizamos tudo, até um vírus, infelizmente. Mas o fato é o seguinte, voltando só um pouquinho que você falou, todo o processo de cultura está sofrendo, né? Os shows, música, teatro, cinema, futebol, né? Que como brasileiro, carioca, flamenguista, eu amo. Mas a gente tem que se privar, nesse momento, de uma série de coisas que está afetando toda uma indústria, porque desencadeia não é só o jogador, é o cara que vende pipoca, o cachorro-quente na entrada, enfim, o cara que cuida do estacionamento, tem toda uma cadeia econômica e financeira em volta disso tudo, pessoas que estão sofrendo não só pela doença, mas que vão sofrer em função de uma série de situações graves que nós vamos passar em termos de economia. Mas vamos apelar lá para o nosso Cristo Redentor para ver se ele nos ajuda um tiquinho, né? Com relação ao processo de você sair de um livro para um processo audiovisual, eu não sou expertise no assunto, eu procurei pessoas profissionais, né, que se interessaram. Agora mesmo, um grande diretor premiado estrangeiro está com o meu primeiro livro para dar uma olhada. O ano que vem, o Cristo Redentor vai fazer 90 anos desde a sua inauguração. Então, tem pessoas interessadas também no Sob o Olhar do Guardião, de fazer alguma coisa a respeito. Mas tudo é um processo longo, porque envolve dinheiro, envolve uma série de coisas. E hoje a gente está com tudo fechado, né? Enfim, nós estamos tendo outras prioridades nesse momento. Né? Mas não há dúvida, porque eu acho, até estou conversando com uma produtora, ela falando que o entretenimento, quer dizer, inclusive, se você mesmo sabe, o Jabuti abriu pela primeira vez uma categoria de romance e entretenimento. Quer dizer, valorizando até uma gama de escritores que ficavam à margem, porque
Não dá para você competir com uma obra em termos de romance com o Chico Buarque ou com outros grandes autores, porque, enfim, né, para quem está começando, como eu, que estou no meu terceiro livro, agora que eu estou escrevendo, é tudo muito difícil, né? Principalmente quem começou velhinho que nem eu, já com quase 60 anos. Agora já estou com 62. Mas, enfim, então, eu acho que tudo é uma batalha. Então, eu estou aprendendo muito, procurei profissionais que estavam interessados a respeito disso, porque eles sempre falam para a gente, Juca, a gente não existe sem vocês, os escritores, porque nós é que começamos tudo, né? No próprio teatro, não só no cinema, mas, enfim, o escritor é a base de tudo. É ele que dá o subsídio, ele que cria a história, o resto é a consequência disso, né? Então, é legal isso, a gente vê o nosso lado valorizado em relação a isso. E o entretenimento, numa época de crise, que a gente está passando por situações políticas, financeiras, difíceis no momento, né, de problema de saúde, então, que é o nosso principal problema atualmente, o entretenimento ele vem, não diria como para dopar a pessoa, mas no sentido de fuga, de você ter um momento de fuga. Porque você liga, eu sinceramente, eu parei de ver jornal. Porque você liga a televisão, é desgraça o dia inteiro. E para uma pessoa que está confinada, eu estou com a minha esposa aqui já, sei lá, 2 meses, eu estou com a minha filha, que veio de fora, uma enteada, mas é uma filha para mim, que veio ter bebê, eu estou com um bebezinho de 2 meses aqui em casa, com o meu genro. Então, graças a Deus, eu tenho toda essa família aqui junto comigo, mas eu não posso visitar meus pais, e como eu como todas as pessoas aqui. Então, eu acho que o entretenimento, nesse momento, ele cabe bem para a gente poder dar uma esparecida nisso. Tanto o primeiro livro turco, como o Sob o Olhar do Guardião, eles são ficções onde eu trago a realidade para dentro, porque ela é importante no sentido que você dá uma credibilidade para a história. E é legal você ver alguma coisa que aconteceu, é legal você saber quem foi que construiu o Cristo Redentor. Enfim, eu acho que isso tudo está sendo um novo campo que está se abrindo para a gente, que não diria que a gente tivesse marginalizado, mas, por exemplo, eu fui conversar com uma agente literária, ela falou, Juca, você é um escritor de entretenimento. Eu, no primeiro momento, eu achei que era assim, uma coisa meio pejorativa, mas não é, uma categoria de escrita, uma categoria de você contar uma história, né, que seja divertida, que seja leve, que seja interessante, que fale de alguma coisa que aconteceu, que a pessoa se interesse por isso, entendeu? Então, a gente está na seguinte situação no momento. Eu estou com 2 pessoas vendo os 2 livros, porque você tem que ter um roteirista, tem uma série de etapas a vencer, né? Não, então, aliás, Juca, a gente está com uma agente literária aqui assistindo o nosso bate-papo, a Ana Maria Santeiro. Eu amo, eu nunca te vi, sempre te amei, aquela coisa. A Ana é uma pessoa maravilhosa, está aqui me prestigiando como outras pessoas, eu agradeço muito a Ana, conheci ela através do Luiz Antônio Aguiar, que é um padrinho literário meu, ganhou vários jabutis, inclusive escreveu o prefácio do meu primeiro livro. Márcio Vassalo está aqui presente também, que é outra figuraça, que aliás, estamos aqui juntos por causa dele, é um padrinho que eu tenho também, um grande escritor. Então, eu acho isso. Então, de repente, está se abrindo uma janela para as pessoas que escrevem sobre entretenimento de terem um espaço um pouco maior. Eu acho que o Jabuti foi o primeiro avanço nesse sentido. O processo audiovisual é consequência do conteúdo que você tem. Por exemplo, a Netflix, eu estive conversando com eles estão muito focados em situações nacionais, mas que contam histórias mais, digamos assim, de um povo mais sofrido, coisas mais no gênero do que propriamente em termos de história. Até porque, tanto um quanto o outro livro, eu entro para um campo muito grande, né? Eu crio um espectro muito grande. Por exemplo, no Sob o Olhar do Guardião, eu volto até os Templários, né? E faço. Aliás, foi uma emoção muito grande. Quando eu estive em Israel, eu fui a Acre, que fica no norte de Israel, ali no norte de Tel Aviv, que foi o último reduto onde os cristãos lutaram contra os muçulmanos antes da última queda de Israel ser tomada, porque eles tomaram e depois tomaram de novo. Eu acho que o Juca deve ter travado um pouco. A chuva deve estar começando a atrapalhar um pouquinho a conexão da gente. Juca? Oi, alô? Tá me ouvindo? Oi. Travou um pouquinho. Acho que a chuva que está caindo começou a atrapalhar um pouquinho a internet. Menina, tá... Enfim, eu não sei exatamente. Tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho. Alô, câmbio. Oi. Espera aí, vamos... Enfim.
Eu estou tentando aqui ver se eu tá conseguindo me ver aí. Agora ficou bom. Tá. Bom, enfim, então eu não sei onde é que eu parei exatamente, né? Eu não me lembro, porque eu não sei, também ficou cortado aí. Mas o fato é o seguinte: estamos trabalhando, o Soberano do Guardião, ele tem um apelo muito grande em termos de um entretenimento, a história é linda, né? E como eu tinha falado, eu volto até os Templários e venho até os dias de hoje, passando inclusive pelos descobrimentos, pelas revoluções, pelos movimentos de independência, até porque tem muita similaridade no movimento que aconteceu em relação ao Cristo, em relação a todo esse aspecto histórico do último século, que foi o século XIX, para o Cristo ser construído. Enfim, mas se o professor... tem gente mais gabaritada para falar. O fato é o seguinte, eu espero que o ano que vem, que vai completar 90 anos da inauguração do Cristo Redentor, a gente já tem alguma coisa a respeito disso, porque tem que ser valorizado. E a história do Cristo ela tem que ser contada, principalmente no audiovisual. Mas é isso. Obrigada, Juca, por essa sua resposta aí com relação à migração dos conteúdos para o audiovisual. O Edgar é um que já está completamente habituado com isso, que ele entrou, né, com o Instituto Realitas, ele realmente... A gente já tinha conversado sobre isso, ele trabalhava no Centro de História e Cultura Judaica, e aí eu falei uma vez, acho que eu tive uma conversa com ele, quando a gente estava fazendo alguns dos livros do CHCJ, aí falei, por que vocês não montam aqui um estúdio? Aí ele falou, pois estamos vendo, não sei o que, e acabou indo para o Instituto Realitas, e aí concluiu o canal dele no YouTube, que é sensacional, eu já vi, inclusive, o espaço de gravação, assim, o setting, né, da gravação, é muito legal, e eu tenho assistido bastante os vídeos do Instituto Realitas, e ele, assim, está realmente engajado, tanto o Instituto como o Edgar estão engajados nesse projeto, e transferindo essa coisa da história, do conhecimento histórico, enfim, da filosofia também, um pouco da filosofia e da ordem do pensar as novas ideias e começar a pensar o que a gente tem em termos de momento contemporâneo e do cotidiano que temos para o futuro, né? Então, eu tenho, assim, completa confiança no trabalho do Instituto Realitas, gostei muito do projeto e, assim, estamos trabalhando aqui alguns livros e que possivelmente podem vir a se tornar outros conteúdos audiovisuais ou serem divididos em palestras ou cursos. E aí queria saber Oi, diga. Não, só desculpa interromper, porque eu conversei com o professor Milton Teixeira, o professor Celso Santos lá da PUC, o professor Milton Teixeira da UFRJ. Pena que eu não conheci o professor Edgar antes para a gente bater um papo, porque eu tenho certeza que ele podia contribuir muito com o livro. Já está em contato agora. Depois a gente vai falar, porque eu estou escrevendo o meu terceiro livro, que se Deus quiser você vai publicar, que se passa no século XIX, em Portugal, e vem para o Brasil no final do século XIX. Enfim, eu tive que ler livros do Laurentino e uma série de outros livros, João do Rio também, mas, enfim, isso oportunamente eu gostaria depois de um contato, bater um papo lá com o professor, que eu acho que a história tem que ser valorizada, né? Uma coisa, falando sobre o momento que a gente está vivendo, que a gente nunca parava no dia a dia, todo mundo correndo, a gente está começando a pensar. O brasileiro tem que parar e está começando a pensar. E não é só em política, em religião, não. Parar e pensar no modo de vida que ele tem, no modo de vida que ele está conduzindo a sua vida, dos seus amigos, do seu trabalho, da sua família. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, esse momento está dando oportunidade da gente se repensar, porque a gente vai ter que se reinventar como gente, como empresa, como tudo. Né? Verdade. Então, nesse aspecto aqui, Juca, tem até a Cecília Maria Carvalho, uma das pessoas que está assistindo, né, uma das nossas espectadoras aqui da live, perguntou, e aí eu creio que perguntou mais também para o Edgar, a liberação do isolamento social não causará uma nova onda de contaminação e, por conseguinte, um novo isolamento? Bom, estão indicando que é possível que esse movimento de surto e lockdown vai ficar durante um período até, enfim, uma solução um pouco mais definitiva. Mas eu queria deixar para o Edgar falar sobre isso, como é que foi nessas 3 ondas da pandemia de 18, como que foi, se isso foi realmente determinado, assim,
fechamentos e surtos, fechamentos e depois surtos. Não. Isso aí, essa coisa de quarentena é uma coisa que na antiguidade, na Idade Média, no mundo moderno, tinha a ver principalmente com os nobres ou com cidades específicas. Era uma tentativa que eles faziam para tentar ficar fora do que eles acreditavam que transmitiam as doenças, os eflúvios, os malares, as coisas que eles não sabiam da existência dos micro-organismos, né? Mas isso nunca funcionou, na verdade, porque, bom, a epidemia de 19... Eu não sou médico, nem microbiologista, mas leio muita coisa sobre isso e sei principalmente, estudei o desenvolvimento das epidemias no passado, das pandemias no passado, né? Então, eu estou falando a partir da experiência histórica. De fato, em geral, você não tem uma onda só, são várias ondas, e várias ondas de disseminação do vírus. Porque sim, porque esses vírus eles são muito mutantes, eles não conseguem contaminar todos. Uma vez que a pessoa foi contaminada, ela adquire resistências. Eu não sei como é que é esse vírus específico, mas no caso do H1N1 é assim, né? Você adquire a resistência àquele tipo, depois ele sofre uma mutação, você já não é mais imune àquele outro tipo, e assim vai. Essa doença que eu já tive do mosquito, a dengue, que foi uma doença horrível, a segunda, diz que você pode pegar uma segunda vez a dengue também. Mas eu estou falando aqui de ondas pandêmicas, né? No caso da gripe espanhola, você teve 3 ondas pandêmicas, sendo que a segunda foi mais mortal que a primeira. O que ela pergunta é se e aí você não precisa ser microbiologista para responder isso. O que ela pergunta aqui é o seguinte, a Cecília, né? A liberação do isolamento social não causará uma nova onda de contaminação e, por consequente, um novo isolamento? Me parece que sim. Naquela época, no caso da gripe espanhola, não houve essa política de isolamento social. O que houve foi uma ordem, uma determinação nos lugares onde isso foi tratado de uma maneira pública pelo Estado, a utilização de máscaras e evitar ficar em aglomerações, evitar o contato pessoal, isso é que eles faziam, mas eles não interromperam as atividades econômicas. No caso da Índia, onde a gripe espanhola foi particularmente violenta, as atividades econômicas pararam porque as pessoas ficaram doentes, foi um outro tipo de coisa. Teve lugares na Índia onde 60% da população ativa caiu infectada pela gripe espanhola. Então, você teve na Índia uma queda da produção de comida entre 19 e 20, que causou a grande fome de 1920, que foi uma coisa dramática, principalmente na região de Bengala e outras regiões da Índia, onde houve uma incidência maior do vírus. Mas então não houve essa política. Essa política ela é evidente, eu não preciso ser para saber que se você tem um monte de gente que não foi contaminada, né, porque está dentro de casa, assim que for suspendido a quarentena, haverá possibilidade, como sempre costuma ter, de uma nova onda. Se houver uma nova onda, outras pessoas cairão doentes. Na verdade, sempre se disse que o objetivo dessa quarentena era mais preservar o sistema de saúde do que propriamente os seres humanos, impedir que o sistema de saúde sobrecarregasse com o número de pessoas, pelo menos é o que eu escutei desde o primeiro momento, né? Essa era uma questão, porque os seres humanos não há como você garantir, ninguém pode garantir uma coisa dessas, de que essas criaturas elas não vão encontrar um meio de chegar a gente, porque elas encontram. Né? Você pode ficar 6 meses dentro de uma quarentena, sair na rua e imediatamente contrair um vírus, este ou qualquer outro, mas especificamente deste que nós estamos falando, que é esse vírus difícil. Então, a questão toda da quarentena em si, ela pergunta também, um novo isolamento não levará a perder o ano de 20 completamente? Eu acho que é muito mais do que isso. O próprio isolamento atual já está comprometendo seriamente a economia mundial, global. Você vê que a United, por exemplo, a United Airlines, avisou ontem que se até o dia 1º de outubro não houver uma recuperação que seja mínima, razoável dos voos da companhia, ela interrompeu todos os voos, ela está prevendo uma demissão de 90 mil pessoas. Então, é uma crise sem precedentes. É por isso que eu chamo a atenção no meu vídeo, o fato da Organização Mundial de Saúde, que é muito preocupada com a medicina social, não ter se preocupado
com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar moral delas, com o bem-estar de saúde, com o bem-estar social, econômico, né? Que são elementos constituintes da saúde das pessoas. Essa coisa de deixar as pessoas dentro de quarentenas por semanas, meses, ora bolas, prisão é uma coisa grave, né? As pessoas são punidas com a prisão. Então, é tudo muito complicado o que está acontecendo, ao meu ver, olhando como olhar de historiador, porque isso nunca aconteceu antes, nunca ninguém fez isso, né? Nunca ninguém obrigou a humanidade inteira a entrar de quarentena. A maneira como isso foi aceito é uma maneira que os historiadores futuros vão refletir seriamente sobre esses eventos aqui e sobre os efeitos deles, sobre as sociedades como um todo. A medicina, a ciência, ela é muito avançada. O tratamento, nós diríamos um enfoque biomédico, ele é muito importante para a cura da doença. Mas os cientistas, eles têm que ter sensibilidade e subjetividade também. O que vai se perguntar depois essa era a única forma que existia para controlar essa doença? Era esta a única forma? Não havia outra? Então, são questões que nós temos que, em algum momento, abordar, porque... A Ana Maria Santeiro aqui comenta realmente que a questão é preservar o sistema médico para dar tempo e condições de se equipar para atender a todos que serão contaminados. Exatamente, assim, se a gente achatar a curva, né? Esse achatamento, ele vai... O que você... Ao invés de você ter um contágio, se esse contágio é inevitável, então a gente vai ter uma curva achatada, mas aí ela vai vamos dizer assim, vai se protrair no tempo, né? Ela vai caminhar no tempo. E isso realmente, assim, para algumas questões essenciais, colocaram, por exemplo, como funcionários essenciais, lá está acontecendo isso agora nas plantas de produção de comida nos Estados Unidos, né? Colocaram os funcionários essenciais trabalhando na linha de produção. Estão ficando todos doentes. E ficando todos doentes, muitos estão assustados, outros estão doentes realmente, e a produção de alimento lá nos Estados Unidos, que é uma coisa absurda em termos de quantidade, e as pessoas trabalham assim de uma forma uma do lado das outras, as plantas são mal dimensionadas porque elas promovem a contaminação, o contágio realmente, e eles não estão sabendo como que vão resolver, ou seja, como que vai colocar essas pessoas trabalhando se elas estão ficando doentes e eles não vão ter condição de repor essas pessoas em tempo hábil, e as outras continuam querendo comer, né? Continuam comprando no supermercado. Então, ou seja, essa equalização dos serviços, ela não é só a equalização dos serviços da saúde, mas a equalização dos serviços de produção de alimentos estão lá. Outro ambiente que está já em situação crítica nos Estados Unidos é a colheita dos alimentos. Os alimentos que são produzidos, né, nos campos não estão sendo colhidos. Como não estão sendo colhidos, estão todos apodrecendo. E aí, todos apodrecendo, você vê o quê, né, para o futuro? O desabastecimento. Então, é uma questão assim que os governos vão ter que negociar com isso, vão ter que chegar num denominador comum. A gente ficou sabendo que, apesar da orientação de que todos ficassem em casa, por exemplo, o ministro Toffoli autorizou a Ambev a continuar funcionando. E a Ambev produz cerveja, ou seja, como assim? Se todos têm que ficar em casa e só pode trabalhar no serviço essencial, por que a Ambev pode trabalhar? E por que os funcionários da Ambev não vão ser beneficiados com a possibilidade também de ficarem em casa no regime de layoff? Ou seja, sendo remunerados e aguardando esse problema passar. Então, assim, isso possivelmente, eu até estive conversando com alguns amigos sobre isso, pode ter sido a seguinte questão: a Ambev chega para o STF e fala, olha, eu não vou ficar 4 meses fechado com uma planta de milhares de funcionários. Eu vou fechar, vou demitir todo mundo. E aí, por conta disso, você chega numa situação do Supremo ter que dizer que a fábrica de cerveja é essencial. Será que é essencial?
Será que essas pessoas não poderiam estar, essas milhares de pessoas não poderiam estar sendo poupadas? Então, assim, eu até gostaria de depois conversar isso mais com o professor Edgar, né, sobre a questão do confinamento e as repercussões, né, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Mas já estamos chegando no final da nossa conversa e aqui os últimos comentários. Quanto tempo para a economia recuperar se compararmos com hoje? Não seria uma onda de crise econômica? Vão ser, realmente. Acredito que sim, né? Porque já estamos nela, porque se no Reino Unido nós temos aí já previsão de uma queda de 7,5% no PIB, aqui no Brasil, então, né, vai ser uma coisa gigante. E aqui a gente está falando realmente, a Ana Maria Centeiro comenta, a vida humana é uma convenção, vamos mudar as convenções. Realmente, Ana, as convenções vão ter que ser todas alteradas em termos de ensino, de estudo, de pesquisa, de produção. Assim, eu acho que é uma grande oportunidade para repensar a forma como a gente produz, né, e vive e cria valor sobre as coisas. Né? Olha, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Nossos encontros estão sendo super bem assistidos. Estamos tendo uma média de mais de 20 pessoas a cada encontro e a gente pretende divulgar cada vez mais esse trabalho, trazer vocês, os autores, sempre que possível. Tem vários autores presentes aqui. A Melina Galete. Oi. Deixa eu falar o seguinte, só um minuto com relação ao Bev. Mas ficar confinado sem cerveja vai ser complicado. Pois é essencial, né? Então é essencial. Eu acho que olha que a OMS pode dizer que o álcool é prejudicial para quem está doente, é melhor não tomar, viu? Então... Mas a gente não está dirigindo, não está fazendo nada. Então... Verdade. Vamos formar um assunto um pouco mais leve, mas cerveja é essencial, assim como vinho, etc. Quantas advertências, né? O fato é o seguinte, que tudo vai mudar. E nós temos que passar e ter uma compreensão sobre um todo, de uma maneira geral. Isso é um pouco... já saímos da nossa casinha, né? Apesar de termos que ficar nela, mas a realidade é que a zona de conforto foi para o espaço. E isso dá uma chacoalhada na humanidade, faz parte da linha histórica, né? O professor de História, Edgar, sabe muito bem disso. Vivemos em ciclos, né? E esse é só o ciclo. Entendeu? Olha, eu gostaria de convidá-los todos que ainda estão presentes aí, participando da live. Segunda-feira falaremos com autores de Portugal, de Lisboa. Eles vão estar online, né, no fuso, de 10 às 11h30 da noite, enquanto a gente vai estar aqui de 6 até as 7h30 na segunda-feira. Eu quis poupar o domingo, porque a gente já está fazendo desde, né, de quinta-feira. Acho que de quinta-feira eu já fiz alguns encontros, aí eu pulei o domingo para a gente voltar na segunda-feira, e depois, possivelmente, se a pandemia continuar, a gente continua se encontrando desse modo, que eu acho que é uma forma de estar mais próximo, de conversar sobre o que nos interessa, do que nos faz mais vivos e que nos faz com o coração mais aquecido. E, como o Juca falou, é muito melhor do que ver o noticiário, né? Então, muito obrigada para vocês, muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero que venham aqui na segunda-feira também. É isso aí. Depois eu queria só um contato com o Kleber e com o professor Edgar. Vou mandar, eu mando pelo WhatsApp para vocês. Um abração, cara. Prazer te conhecer, Edgar também, cara. Todo mundo. Prazer. Obrigado, Cléo. Todo mundo aí, gente. Obrigado. Obrigado, foi ótimo. Obrigada, Kleber. Tchau, gente. Tchau, Kleber. Tchau. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Como é que eu saio daqui? Eu não sei a saída aqui, deixa eu ver. Eu acho que é sair da chamada, lá embaixo. Isso, foi. Carolina!